Bem-vindos, arianos, ao A Luz da Lua. Eu sou Mari Corsi e essa é a sua leitura para signo ascendente ou para você que se conectou com a chamada desse vídeo, tá bem? Tem o tema ali, foi falado algo que me chamou a atenção, é para você também, uma leitura temporal, então no momento que chegou, não interessa quando esse vídeo foi postado, se chegou agora, é para agora, tá? Caso essa leitura faça sentido para você, mas algumas coisas específicas não batam, não tem problema, gente, adapta para sua vida ou descarta, nem tudo que é falado é para você, tá? E algumas coisas precisam ser ajustadas sim, porque eu tô falando para muitas pessoas, tá bem? Vamos iniciar com um oráculo para os arianos. Um oráculo para iniciar a leitura de Áries. Vamos lá. Pilar de luz, sua vibração está aumentando. Você é o oráculo. Então vamos aqui trabalhar pessoas que estão aumentando a sua vibração, né? Aumentando a vibração de luz, tentando realmente ascensionar, tentando se expandir a consciência, tentando buscar respostas. Mas aqui já veio uma questão, hein? Você é o oráculo, ou seja, tem muitas respostas que estão dentro de você e não estão fora. Eu vou auxiliar no direcionamento, mas entendam, vocês têm coisas aí dentro que vocês só vão conseguir encontrar sozinhos. Mas vamos entender sobre o que a gente está falando. Bora lá. Mensagem num contexto geral, eu quero entender o contexto geral, o momento geral dos arianos. Já viraram 2 páginas aqui. 2 páginas, gente. Olha, eu acho que tô lendo o livro. O Diabo com os 5 de espadas. Eu vou trazer pra vocês. Eu vou esperar. Eu ia abrir tudo, mas eu vou esperar porque eu sinto que eu preciso falar disso daqui, porque se eu trouxer o resto, talvez eu perca o foco do que precisa ser falado aqui. Então vamos lá. O Diabo com 5 de espadas. Entenda uma coisa. Tem momentos da vida que a gente tem que entender o momento de insistir e o momento de se retirar, sabe? Observa qual que é o seu padrão. E aqui eu vou expandir, não é uma leitura direcionada só para uma pessoa. Então eu vejo 2 caminhos possíveis. Se eu tivesse só na sua leitura do seu caminho, eu conseguiria identificar com mais clareza o que estaria falando para você. Então você vai precisar trazer essa resposta nesse momento, tá? Se você tá pensando em desistir de algo, em abandonar algo, observa se você não está sendo manipulado para que isso aconteça. E manipulado pelo interno e pelo externo, tá? Muitas vezes a gente fica olhando os demônios, né? As pessoas, os demônios, como as pessoas são ruins, como elas falam, como elas manipulam. Mas muitas vezes a gente tem as nossas próprias sombras, né? Os nossos próprios demônios internos. A gente tem as nossas personas, né? Os nossos fragmentos de alma que muitas vezes estão aprisionados em dimensões inferiores, que podem fazer com que a gente tente desistir de algo, sair de algo que já não faz mais sentido, tá? Mas muitas vezes também a gente é manipulado a ficar. E eu sinto que para a maior parte das pessoas é essa a realidade, tá? Às vezes a gente se sente preso num lugar. A gente se sente preso num lugar de fracasso, a gente se sente preso num lugar que já não faz mais sentido, a gente se sente aprisionado num lugar que só traz sofrimento. E às vezes abandonar algo, deixar algo para trás, deixar uma batalha para trás é a melhor saída. É a saída mais consciente, é a saída de maior sabedoria, porque existe uma liberdade ali fora. Só que aqui eu sei que para algumas pessoas tem padrões muito intensos de aprisionamento. Para algumas pessoas pode vir do externo, mas eu sinto que para a grande maioria das pessoas vem de um lugar interno, tá? De padrões internos que precisam ser olhados com muito carinho para que você consiga se libertar, né? Você está tentando subir a sua vibração e talvez tenha uma situação ou alguma coisa aqui que está segurando você de evoluir, tá? Então vamos entender mais cartas aqui para o momento atual. Ás de paus com 6 de copas. Tá? Aqui traz muito a questão das motivações, gente. Sinceramente, eu sinto que para a maior parte das pessoas são padrões familiares, tá? Padrões familiares, padrões antigos, padrões que vêm desde a infância. Quantas pessoas estão repetindo o padrão da mãe e do pai? Nossa, eu tô fazendo isso e é exatamente o que minha mãe e meu pai faziam. Nossa, eu tô fazendo isso e é exatamente o que minha avó e meu avô faziam. Né? Padrões que se eu olhar para trás, eu vou conseguir perceber que eu tô repetindo sem nem perceber. E eu tô indo para um lugar que não trouxe alegria para eles. Algumas pessoas aqui identifiquem até como uma lealdade familiar, tá? Então, assim, o quanto as ideias de vocês, o quanto a mente de vocês está direcionado para esse passado. Isso não necessariamente é ruim, tá? O início é ruim. Essa questão é só uma questão de entendimento. Então, olha só, eu ainda vejo a minha mente indo, tendo o primeiro pensamento a fazer algo que já é um padrão que talvez não faça mais sentido. E talvez seja esse padrão que esteja na hora de mudar.
Pulou uma carta e eu não vi qual é. Eu vou pegar mais uma, vou buscar aquela ali no chão e a gente vai fazer a leitura, tá? Isso aqui é momento atual ainda, peraí. Vamos lá. Olha só, Cavaleiro de Espadas com o julgamento. Gente, vocês estão correndo pro novo, correndo pro despertar, correndo para esse lugar do eu quero me libertar disso. Porque percebe que daqui pra cá existe uma liberação completa. Aqui existe uma manipulação, aqui existe uma liberação. Então vocês estão realmente buscando isso. Vocês estão realmente precisando entender o que ainda está fazendo você ficar preso nesse lugar, né? E é o que eu falei, para algumas pessoas pode ser o contrário, tá? Para umas pessoas o padrão é das existência. Observa, entende o que eu falei com relação a observar ali atrás? Às vezes o padrão de, eu quero desistir disso aqui, mas... entendeu? Então assim, observa, seja para sair fora disso. Eu preciso quebrar esse padrão e eu não sei como quebrar esse padrão. Observa, tem algo aqui que precisa ser olhado, tá? Tem algo aqui que precisa ser olhado. Eu vou trazer para vocês quais são os obstáculos dessa liberação, qual que é o obstáculo dessa libertação. Porque são padrões muito antigos e que trazem sim sofrimentos antigos, tá? Como se estivessem sempre batalhando, sempre lutando, sempre lutando. Isso cansa, né, meus amigos? Ah, como cansa. Vamos ver quais são os grandes obstáculos ou as grandes dificuldades aqui dos arianos nesse momento. A carta da Torre. Sabe quem que saiu? A última leitura que eu fiz, se não me engano, foi Peixes, né? Que era para fechar as leituras que eram para terminar semana passada, mas eu não consegui. Que caiu também como primeiro obstáculo a Torre. Eu não sei se foi Peixes ou se foi Aquário, um dos dois, tá? Se quiser dar uma olhada nos últimos dois vídeos, talvez se tenha ascendente ou algo assim, faça sentido para você. Porque a maior dificuldade também tá aqui. A Torre veio bem nesse lugar de quebrar embaixo dessas duas cartas, tá? Veio bem aqui embaixo. É bem isso, é deixar romper o que não é mais real. Deixar romper. Gente, a gente tem uma dificuldade como ser humano de deixar as coisas irem embora que é surreal. É incrível como a gente tem medo de deixar ruir coisas que não tem o menor sentido de estarem na nossa vida mais. Não fazem mais parte da nossa realidade, não fazem mais parte da nossa realidade e a gente insiste em querer carregar. A gente insiste em querer carregar e não fazem mais sentido, entende? São padrões que, cara, às vezes é um relacionamento, e eu vou falar a mesma coisa que eu falei na outra leitura que saiu essa carta, relacionamentos que não se sustentam mais. Formas de nos relacionar com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos familiares que já não se sustentam mais. É uma forma de você trabalhar um emprego que você não suporta mais, que já não sustenta mais. Que é isso, eu quero sair, eu quero me libertar desse padrão. A grande dificuldade é você deixar ruir, é você aceitar que é o fim, porque é o fim. Isso vai chegar no fim por bem ou por mal. Entende? O julgamento só vem depois da Torre. Ela é a carta 20, a Torre é 16. Tem um caminho para você conseguir se elevar. Primeiro tem que deixar morrer. Primeiro tem que deixar acabar. Primeiro tem que chegar no fim. A gente tem que conhecer a nossa sombra. Tem que olhar, assim, sabe, o inferno. Às vezes a gente tem que reconhecer o pior para conseguir falar, eu não quero mais. É por isso que o ser humano muitas vezes fala, por que tudo tem que ser no sofrimento? Porque a gente é tão apegado nas coisas, que a gente não entende que a gente precisa soltar as coisas. O que faz a gente escolher o sofrimento é o apego. Eu quero ficar segurando porque eu não quero soltar, eu não quero sair desse trabalho, não quero sair desse relacionamento, não quero soltar minha mamãe, meu papai, meu irmão, meu fulano, meu filho, às vezes maior de idade, que já deu. Deixa ir. Solta, deixa as pessoas irem, deixa as coisas acabarem, se permita que os ciclos encerrem. Permita que os ciclos se encerrem, porque isso significa que você vai estar livre. É você que não vai ter que sofrer. Ah, mas eu vou sofrer quando se encerrar. Vai sofrer mais ainda se ficar segurando. A corda vai arrebentar de uma forma ou de outra. A questão é o quanto você vai ter queimado a sua mão segurando essa corda antes dela arrebentar. Será que não é mais leve soltar, chorar porque arrebentou? Porque isso vai ser vivido de qualquer forma, mas sem tanta dor, sem se ferir tanto, sem ferir tanto as pessoas que também estão do outro lado puxando esse cabo de guerra, sabe? Olha lá, Rei de Copas e Rainha de Paus.
Quais são as dificuldades? São pessoas, gente. Para a grande maioria dos arianos é soltar pessoas. É soltar pessoas, é soltar pessoas. Eu tô falando de muitas pessoas. Para outra leitura, podia também aqui trabalhar muito questão de trabalho. Aqui também tem gente, eu falo pra vocês, isso aqui é geral. Mas a grande maioria dos arianos estão com dificuldade de soltar pessoas. Por quê? A gente tá falando de reis e rainhas. Pessoas de grande importância, de grande estabilidade, que muitas vezes... Ou vocês se tornaram, porque posso estar falando de pessoas, vocês, né? Ai, quem eu me tornei, eu me vejo como essa rainha, olha o que eu construí, eu me vejo como esse rei, olha o que eu construí. Pessoas e situações que parecem estáveis, que parecem ter o controle da situação, o controle do emocional. Mas isso não é real. Aqui, o obstáculo aqui, 4 de copas. Soltar pessoas, é a torre, rei, rainha e o 4 de copas. Olha a dificuldade qual que é. Eu tô tão apegado aqui nessas copas, nessas coisas que estão emocionais, tá? São pessoas que ligam no meu emocional, são emoções que eu não consigo me abrir pro novo. Tá chegando algo tão grandioso pra você, algo tão grandioso tem possibilidade de ser vivido, e vocês estão ali. Solta a corda, gente, vocês vão ferir a mão de vocês à toa. Eu entendo, eu abraço e eu acolho a dor de vocês. Como terapeuta, o trabalho que eu exerço é de acolhimento, de auxiliar a entender por que tanto esse apego, se são crenças, se são fragmentos de alma, o que tem em você, às vezes corte energético necessário, que precisa de auxílio. Então, se você quiser auxílio nesse sentido, pode me procurar ou procurar o terapeuta da sua preferência. Agora, de qualquer forma, você vai ter que olhar pra isso, sabe? É que são aquelas coisas que são, tipo assim, ó, eu vou sair da escola um dia. A minha filha terminou o fundamental no ano passado, sabe? Ela terminou. E eu lembro que, assim, por mais que ela tivesse cansado da escola, nossa, que saco, fundamental, aquela escola, aquelas pessoas, estava enjoada. Quando chegou na formatura dela, ela chorou. Ela chorou. Porque, gente, acaba ou porque você... E perceba, não, eu vou ficar repetindo de ano pra continuar aqui. Acaba do mesmo jeito, porque tem um limite de idade que você pode estar ali, percebe? E pra tudo na vida é assim. As coisas têm um tempo, elas têm um tempo que é possível. A grande dificuldade de você ser apego é ficar olhando pro que já foi e que talvez não brilhe mais tanto o olho. Ou que nunca brilhou para muitas pessoas. Foi só vivido porque era o esperado. Aí esperavam que eu me casasse, esperavam que eu tivesse filho, esperavam que eu fizesse as coisas, esperavam e você foi cumprindo o que as pessoas esperavam de você. Ó o padrão. Ó o padrão ancestral. Esperavam, né? E você fez. Agora. Até quando, né? Vamos ver. Quero 2 cartas para virada de chave dos arianos nesse momento. Vamos lá. Já veio uma, mas ainda não virou. Ó, 2 que não viraram. Rei de paus com rei de ouros. Então, assim, a grande virada de chave, aqui também veio como pessoas, mas aqui eu sinto que é muito você trazendo essa força pra você, sabe? Essa força pra você. É você falando assim, tá, chega de ficar batalhando com um leão por dia. Eu sei quem eu sou. Traz autoridade pro campo, traz essa estabilidade, porque essa estabilidade de pessoas aqui você tá buscando no externo. Aqui é no interno. É você com você. É você dentro da sua capacidade, é você na sua alegria, é você na sua felicidade. É você com você. Entende? É você e mais ninguém. Traga essa força pra você, porque essa força é sua. Isso que você vê no outro, mas eu tô aqui porque eu me sinto estável com essa pessoa, ou essa pessoa é muito estável, tá tudo em si. Você tem essa força. Ativa essa coragem. Ativa. Porque as trocas, gente, você vai entrar no... é o fluxo de energia. O que eu dou, eu recebo. O que eu faço, eu vivo. Entende? Você tá nesse fluxo. Você tá nesse fluxo, né? Então, eu acreditar um pouco mais. Porque perceba, se você tá nesse momento de vida que a sua vibração tá evoluindo, você tem as respostas e, você é o oráculo. Não tá no outro, está em você. A sua ascensão, a sua evolução tem a ver com você. É você se expandindo. É você alcançando novos patamares. Entende? Solta, deixa aí. Não insiste no que te fere. Você tem tanta capacidade, tem tanta coisa boa, tem tanta força. Tá falando aqui, corre pro que te liberta. Corre pro que te liberta. Tá falando muito sobre libertação ultimamente, essas leituras. As últimas todas vieram nesse sentido, né?
Mas eu sinto que é isso, tá? A mensagem é simples, as minhas mensagens, as minhas leituras são muito direcionadas para isso, é entender o momento atual, é autoconhecimento, é autorresponsabilidade, é nesse foco que eu trabalho, tá? E eu sinto que é isso. Elevem-se, tenham coragem, tá? Eu vou pegar um oráculo da lua aqui para fechar essa leitura de vocês. Uma mensagem final. Pulou essa aqui. Paciência, né? Então a paciência das coisas estarem alinhadas. E é isso, amores. Tenham paciência com vocês, se vocês não conseguirem fazer isso de um dia por todos, mas observa, tá muito próximo. Tá muito próximo, tá? É um momento de vocês refletirem, é um momento de vocês entenderem que vocês precisam se libertar sim, que vocês precisam crescer sim, mas que tá tudo bem, tudo tem seu tempo, né? Tenha paciência consigo, caso você não consiga fazer de uma forma muito rápida, caso você não tenha esse desespero de fazer amanhã, tá? Isso também tem uma questão, tá, gente? Eu falo de você fazer rápido e soltar, mas alinha, tá? Cuidado, porque às vezes eu falo nessa intensidade e é isso. Cuidado, né, pra você também não atropelar as coisas. Então não é, vou largar todo mundo, vou sair de casa, abandonar filho, não... Calma, também não é isso. Arianos são muito assim, né? São explosivos, eu tenho ascendente Áries, eu sei bem como é que é. Então às vezes essa carta aí veio pra colocar vocês o pé no chão, né? Porque talvez eu tenha levado vocês lá pro alto. Vamos pegar mais uma carta pra fechar, vai? Aqui, ó, nutrição, tá? Então é pra você se nutrir, pra você conseguir absorver, viver. E é isso, é buscar lugares onde você consiga se nutrir, onde você consiga abundar, mas também usufruir, tá? Então, se tem algo aí, um padrão que tá impedindo você de usufruir, de ser feliz, poxa, meu amor, espera o alinhamento ou você busque esse alinhamento interno para que você consiga sair do lugar onde você está hoje, se não te faz feliz, tá? Mas tem coisas incríveis pelo seu caminho e nesse momento é isso que você precisa saber. Espero que você tenha curtido, que tenha auxiliado você. Caso sim, deixa aqui o seu comentário, uma curtida, vai me auxiliar bastante também, tá bom? Um beijo e até breve.